Porque nós, BRs, gostamos tanto de Farming Simulator? Talvez por conta da variedade de mods criados por usuários comuns que fazem mapas imersivos, muitos inspirados desde cidades no interior do Brasil às maiores fazendas do Mato Grosso do Sul. Eu amo esses mapas porque eles trazem uma atmosfera capaz de transmitir toda a energia da zona rural do Brasil. Então eu apresento hoje a vocês os top 2 mapas do Farming Simulator 2025 BRs, né? E não à toa que são os únicos que estão no FS 25. Eles são os melhores. O Matopiba é um mapa baseado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia e Mato Grosso do Sul, onde as plantações são muito grandes e desaparecem de vista facilmente. A ambientação do mapa é impecável e conta com o som de pássaros característicos do Brasil. As montanhas e as plantas são extremamente detalhadas. E galera, pensa só num mapa grande, são mais de 25 campos gigantes e 7.000 árvores para também trabalhar com a silvicultura. E também as montanhas e as vegetações estão mais realistas que nunca, com a nova adição da neblina, umidade e reflexos no FS 25, contando com paisagens impecáveis e com uma aura natural fora da curva. Uma coisa interessante nesse mapa é que ele não vem com uma sede. Sim, você vai ter que criar do zero, usar sua criatividade e usar o paisagismo para criar sua própria sede personalizada e onde quiser. Tanto que quando você começa o jogo no mapa, independentemente de como você começa, rico ou pobre, seu maquinário está espalhado pelo mapa, deixando assim um aspecto mais realista, né? O Matopiba possui 2 pontos de venda de grãos, a cooperativa Lizard e a Pioneer, com detalhes que talvez nem todos consigam notar. A imersão aqui é a prioridade, então elementos como a pesagem de caminhões e silos realistas fazem parte de todo o cenário do mapa. Ele também conta com vendas de fardos, algodão e madeira, todas com um estilo arquitetônico mais brasileiro possível, o que aumenta ainda mais o realismo no jogo. A venda de batatas, beterrabas e ovos é localizada no mercado da cidade. O leite é vendido também na Supreme Milk. O destaque muito bacana do mapa é a estação de calcário, onde para chegar nela é preciso passar por uma trilha de terra. E lá também é possível vender as pedras que a gente encontra nas lavouras, né? Então você pode recolher aquelas pedras e vender nessa estação tranquilamente, lucrando aí com as pedrinhas. Um restaurante à beira de um monte e uma feira são lugares onde você poderá vender produtos das fábricas como ovos e leites. E próximo à subida da serra há um riacho que eu particularmente usei para dar uma mergulhada e testar a nova física incrível da água nesse jogo. E o que é um mapa BR sem uma usina de cana-de-açúcar? Aqui há uma grande usina onde você pode vender suas produções de cana-de-açúcar e beterraba. Aqui você encontra detalhes incríveis e bem interessantes, né? Como um monte de cana-de-açúcar também nessa usina. Isso é muito bacana. Sendo assim, na minha opinião, vale muito a pena você testar o mapa Matopiba para explorar mais do vilarejo, a beleza natural e, é claro, começar sua empreitada rumo ao sucesso na jornada como fazendeiro brasileiro. O Rancho Fundo é um mapa com clima agradável, possui 84 campos e algumas áreas onde você pode criar seus próprios campos. Semelhante a algumas regiões do Brasil, como o Espírito Santo e o interior no geral, o mapa possui campos pequenos e médios e um declive bem acentuado. Aqui é recomendado utilizar um maquinário de pequeno a médio porte, pois se você observar aí, é bem menor do que o Matopiba, então ele simula fazendas e ranchos de pequenos produtores. Ele é focado nisso, utilize máquinas de preferência de pequeno a médio porte. No entanto, também é possível se tornar um grande fazendeiro em terrenos planos em áreas maiores. Ou você também pode expandir os campos que você já tem e criar novos. Destaque também aqui, pessoal, para a vegetação, que assim como o mapa anterior, é vislumbrante e impecável. Os pássaros e detalhes brasileiros nas casas não faltam. Vejam só essa casa que eu encontrei perto do posto BR, com até mesmo os detalhes das cadeiras, dos acabamentos e do bebedouro estão presentes em peso. O mais interessante desse mapa, na minha opinião, é o cenário, que conta com construções inacabadas, somente com reboco, na boa parte das vezes, estradas
estradas de chão estreitas e muita área vegetal. Uma bela e simpática igrejinha de interior. Elementos bem característicos de pequenas cidades espalhadas pelo Brasil. A silvicultura também não é negligenciada no mapa. Basta comprar uma área onde já haja muitas árvores, fazer uma zona de vivência e começar a lucrar com a área. Perto da cidade você encontrará muitos comerciantes pequenos e médios, onde você vai poder vender seus produtos. E sério, muitos deles ficam ali mesmo no meio da cidade, como realmente é na vida real. Animais podem ser comprados e vendidos no negociante de animais, lugar bem pitoresco e de difícil acesso, assim como algumas áreas mais periféricas no interior do Brasil. E quase todos os lugares nesse mapa seguem o mesmo princípio. Sendo assim, muitos vão se identificar com boa parte desse cenário, deixando uma boa sensação e boas recordações. Eu mesmo já senti muito disso vendo, né, jogando nesse mapa. Você pode jogar, eu te dou certeza que você vai sentir alguma sensação de nostalgia, algumas lembranças boas vão vir na sua cabeça jogando nesse mapa. Joga aí, porque também é um mapa que, assim como o Matopiba, vale muito a pena de você jogar, de você testar, de você explorar. É muito gostoso jogar nesse mapa com caminhão, com trator, com tudo. Inclusive um destaque para atoleiro, né? Esse mapa tem uns atoleiros pesadíssimos, senhoras e senhores. Inclusive tem um que eu adorei muito, fica ali perto da igreja também, né, do centro da cidade, onde tem uma área bem estreitinha ali que leva para um matagal, onde dá para você investir em silvicultura ali, inclusive. Que, meu amigo, aquele atoleiro ali é muito pesado, é muito barra pesada, é difícil de você não passar ali sem atolar o seu trator ou carro, enfim. Só de passando de 1 no milha ali, né, pra você não atolar. Considere se inscrever e ativar o sininho para ver mais vídeos de dicas, desafios e muito mais no FS 25. Valeu, galera! Bye, bye!